Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de clima e vegetação do continente europeu, né? Apesar de nós termos o continente europeu, de forma geral aí, ele não é um continente que ele apresenta uma grande extensão territorial. 10 milhões e meio de quilômetros quadrados aí, não é nada significativo isso, né? Levando em consideração que 8,5 milhões é o território do nosso Brasil. Mas mesmo assim nós acabamos percebendo o quê? Que no continente europeu vai existir uma diversidade muito grande, uma diversidade muito significativa, principalmente no que diz respeito aos aspectos climáticos. E como nós bem sabemos, existe uma relação muito grande entre o tipo climático, principalmente devido às temperaturas e à umidade, e a vegetação da região. É claro também que a altitude e, por outro lado, o tipo do solo, a qualidade do solo vai alterar nisso. Mas talvez aí esses elementos climáticos eles sejam aqueles que têm o maior peso sobre uma formação vegetal. E esse clima, melhor dizendo, da Europa, ele vai ser principalmente aí influenciado por algumas razões que são razões muito simples. As diferenças de altitude. Então nós sabemos como é que funciona isso. Quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura, né? E um outro fator muito importante que vai determinar também diferenças climáticas lá na Europa vai dizer respeito a essa questão das latitudes. Então, como nós bem sabemos, né, as latitudes são aquelas distâncias lá a partir da linha do Equador. E quanto mais ao norte, maior vai ser a latitude na Europa. E, por consequência, nós encontramos que também existe uma relação direta entre latitude e temperatura. Quanto maior a latitude, menor vão ser as temperaturas. Também nós não devemos nos esquecer que existem aí algumas causas dinâmicas disso, principalmente representado por massas de ar e também correntes marinhas que influem isso. Então, por outro lado, o que nós acabamos percebendo? Devido a essa grande quantidade de elementos que vão influenciar sobre o clima na Europa, nós temos uma certa diversidade climática. Como é que se comporta essa diversidade climática aí, né? Então, de forma geral, o que nós percebemos aqui são dois grandes climas, dois grandes tipos climáticos na Europa, né? Temperado continental e temperado oceânico, né? Vamos pensar assim. Primeiro, características de clima temperado. O que acontece com o clima temperado? O clima temperado ele vai ser aquele clima que ele apresenta uma grande amplitude térmica. O que é essa amplitude térmica? A diferença da mínima e da máxima em temperatura. Então ele vai ter verões quentes e invernos frios. Isso é uma marca muito forte da Europa. Só que mesmo essa diferença entre temperatura máxima e mínima, essa amplitude térmica, ela acaba sendo talvez o grande diferencial entre o temperado continental e o oceânico. Tá? Porque aí são alguns elementos que vão estar influenciando nisso. O que eu estou falando? De maritimidade e continentalidade. Como é que isso influencia no clima? Maritimidade, basicamente, ele está relacionado com as águas. Então, o temperado oceânico, ele é mais próximo ao litoral. Quando a gente vai perceber isso, a presença de uma grande quantidade de líquidos, faz com que a temperatura média, né, ou desculpe, errado, a amplitude térmica durante o ano ela caia. Por quê? Lá na física a gente chama isso de calor específico. Os líquidos demoram mais para aquecer, mas demoram mais para resfriar. Então você tem uma amplitude térmica menor. Já os sólidos, que seriam então os grandes blocos continentais no centro aí da Europa. Você tem a presença de água, é claro, mas não existem líquidos em grande quantidade. Então,
Os sólidos, eles aquecem mais rapidamente e esfriam mais rapidamente. É aquela velha história do deserto que nós bem conhecemos. Tá? Então isso aqui vão ser as diferenças básicas. De uma forma geral, nós acabamos percebendo que a gente pode dizer assim, que o clima europeu ele é um clima temperado. Mas daí vão aparecer, por exemplo, outras variações aí. Por exemplo, o Mediterrâneo. Típico daquela região que o próprio nome está trazendo ali, que ele vai ser o quê? Região, a costa do Mediterrâneo ao sul da Europa. Também ele vai ser marcado aí por estações diferentes, uma mais úmida e uma mais seca, né? Mas, basicamente, nós vamos ter que as grandes diferenças não existem. Nas elevadas montanhas, tanto no sul da Europa como lá na Escandinávia, o frio de montanha, marcado pela presença principalmente de quê? Das baixas temperaturas o ano inteiro. Repetiu o Mediterrâneo, mas não tem problema. E alguma coisinha que nós encontramos aí no semiárido, principalmente na região no leste da Europa, nós vamos ter a presença desse clima semiárido também. Além de invernos um pouquinho mais rigorosos, como no que o semiárido brasileiro, esse clima ele vai ser caracterizado principalmente pela baixa umidade. No máximo você tem médias aí de 500 milímetros de chuva por ano, tá? Então esses aí são os principais tipos climáticos que nós encontramos na Europa. E esses principais tipos climáticos, eles acabam apresentando o quê? Eles acabam apresentando naturalmente sua influência na vegetação. Então nós temos aí Europa vegetação. Isso aqui supostamente seria a vegetação europeia. Claro que hoje, basicamente, em forma de vegetação nativa, o continente europeu não pode ser considerado aí um exemplo. Por conta de quê? A ocupação humana é muito forte. E quando a ocupação humana é muito forte, nós automaticamente temos o quê? A vegetação, ela é a primeira a pagar aí, né? Então olha lá, ó. O que chama a atenção das grandes formações vegetais aí é principalmente nessa região aqui, ó, quase que toda essa planície central, e nós encontramos que ela vai aí mais ao sul, ao norte, mas uma vegetação que muito caracteriza vai ser a floresta temperada, né? Então essa floresta temperada europeia, ela é uma floresta marcada pelo quê? Presença de árvores de grande porte, mas uma baixa biodiversidade. Basicamente colocar isso tudo no chão, por conta da madeira e abertura de espaços para a prática da agricultura, urbanização e assim por diante. Mais ao norte lá, ó, tá vendo essa área em rosa que aparece aqui? Aqui nós vamos encontrar a presença das florestas boreais, que são as taigas, as coníferas. Também espécies aí que vão ter estações do ano muito variadas, mas com invernos de baixíssima temporada. Desculpe, baixíssima temperatura. Daí caracteriza pela presença, por exemplo, de uma quantidade muito grande de pinheiros. Também a indústria madeireira aí, basicamente destruiu essas florestas em grande quantidade. Regiões em amarelos, estepes, pradarias, mais marcado por uma vegetação de baixo porte, certo? E ainda nós encontramos a tundra lá no norte. A tundra, então, ela vai ser aquela vegetação típica de uma região onde nós encontramos um inverno que ele é um inverno muito rigoroso. Presença muitas vezes aqui de um solo congelado o ano inteiro, chamado de permafrost. Então o que acaba acontecendo? Você vai ter ali um curto verão, e nesse curto verão é que vão aparecer algumas espécies vegetais, rasteiras na maior parte das vezes, talvez surjam até mesmo alguns arbustos aí, mas nós não passamos disso. Nas regiões mais elevadas, a vegetação de montanha e também a vegetação mais ao sul aqui, que é conhecida como a vegetação mediterrânea, marcada principalmente pela formação de arbustos de galhos retorcidos e árvores de pequeno porte, que são chamadas de maquis e carrigues. Tudo bem? Tudo legal?
Então tá bom, um grande abraço para você.